Desde já, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós estamos no estudo Eleve. Tem como tema a oração de Jesus. Não é qualquer oração. A gente vai te dar uma oração específica. E aí, vamos lá. Quando se fala em oração de Jesus, qual é a primeira que vem à nossa mente? Eu quero que alguém fale alto, por favor. O Pai Nosso. É uma das, junto com João 17. Na cronologia bíblica, pelo menos na Bíblia normal, tirando a Bíblia cronológica, a primeira oração de todos os evangelhos que aparece, assim, que tem mais conhecimento, é a oração do Pai Nosso. Então eu vou pedir que vocês abram em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6. Os primeiros temas que são tratados em Mateus capítulo 6 têm um ponto em comum ligando eles. Tá? O ponto em comum é fazer o que você tem que fazer, porque existem coisas que você deve fazer, mas sem mostrar a ninguém. E a oração do Pai Nosso é uma delas. Tá? Primeiro, ele vem falar sobre a questão das esmolas, depois vem para a oração e depois passa para o jejum. Nesses três que começam o capítulo 6, para que a gente faça em secreto. A gente vai ler do 5 até o 13. E diz o seguinte: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor nos dá graça quando não merecíamos graça. Nos deu graça quando não merecíamos. Nos deu o nosso Jesus Cristo quando a gente não tinha mais o que fazer. Não tinha nenhuma saída. Não tinha nenhum objetivo, nem propósito, nem nada nessa vida. O Senhor enviou Jesus e agora nós temos vida, salvação, justificação. Obrigado, meu Deus, porque por mais que a gente pense que pode fazer muito através da nossa oração, o Senhor vem e nos dá um modelo de oração como é o Pai Nosso. E a gente pode se achegar a Ti do mais perfeito modo, Senhor. Mais perfeito modo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso. Não foi por mérito nosso,
Não foi por nada que viesse de nós. Pelo contrário, foi o Senhor. Obrigado, meu Deus. Guia-nos pela Tua palavra e que a gente possa entendê-la e vivê-la para a glória e honra do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu te agradeço. E é nele que oramos. Amém. A gente vai dividir essa passagem que a gente leu em 3 pontos. O primeiro vai do 5 até o 8, que a gente fala sobre esse, vamos chamar de prólogo, em que ele enfatiza algumas características quanto à oração que deve ser feita. O segundo ponto é dos versos 9 a 11, e a gente vai ver que a gente pede em oração que o Senhor faça aquilo que Ele vai fazer e Ele nos atende. E o restante, os versículos 12, perdão, o anterior é 9 e 10, o último são os versículos de 11 a 13. E quando a gente pensa nessa questão, a gente pode observar, pelo menos, essa oração, cada assertiva dela dava uma palavra todinha de um culto, mas a gente vai passar mais simplesmente para a gente ter tempo e verificar tudo aquilo que a oração nos diz. Mas esses versículos de 5 a 8 são, como a gente disse, advertências quanto à oração. A primeira verdade que a gente pode verificar aqui é que se você ora de acordo com esta oração e mesmo assim está preocupado com o que as pessoas vão achar da sua performance em oração, você perdeu o sentido todo dela. E aí Jesus vem dizer o seguinte: você já ganhou a sua recompensa. A sua recompensa era ser visto pelos homens. Então, se o propósito era esse, não se preocupe, você já ganhou a sua recompensa. Então, a gente tem que colocar na cabeça que a nossa recompensa não é visível. Não está aqui ao nosso lado, não está aqui à nossa frente, nas nossas costas. Não está na garagem da nossa casa, não está na aceitação que você pode vir a ter pela pessoa que está do seu lado, ou pelas pessoas que circundam a sua vida. A nossa recompensa não é visível, a não ser que a gente queira que seja. Aí é diferente. Aí ela acaba por se tornar visível totalmente. E aí você já ganhou, fica com ela. Pega essa promoção aí e vai contigo durante a tua vida. Eu deixo claro o seguinte: se a sua recompensa, se você se preocupa que a sua recompensa seja visível, esteja do seu lado, que vejam a sua performance e digam: nossa, como você é um cara de oração, a sua oração é muito bonita. Você pegou uma das piores recompensas que já existe. Isso pode levar também a gente a pensar em outras coisas. E aí, por exemplo, na área da psicologia, existe um conceito chamado necessidade de aceitação. E às vezes algumas pessoas tendem a utilizar dos meios de graça, tendo a necessidade de ser visto, de ser ouvido e de ser aceito. Meu irmão, se você está assim, por favor, eu peço que você vá atrás de um psicólogo. Você precisa de alguma terapia. Você precisa de alguma coisa para lhe ajudar a tirar essa necessidade de aceitação que você tem dentro de si. Então vamos lá. A segunda coisa que a gente pode tirar daqui do texto
pelo menos dos primeiros versículos, dos primeiros 4 versículos, é que eu queria fazer uma coisinha. A gente vai passar por uma outra lição de oração. E só um parêntese, por favor. Eu quero descer aqui para tirar isso aqui, porque eu acabei esquecendo de tirar antes da gente sair, para a gente não se atrapalhar. Pronto. Perdão pela digressão. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias e a gente vai passar pelo menos 2 vezes nesse texto que a gente vai ler, em Lucas capítulo 18. É um texto até bem conhecido quando a pessoa quer falar de oração. Lucas 18. Alguém se arrisca a dizer, sem olhar para a Bíblia, do que é que fala a lição que Jesus fala sobre Lucas 18? Meu Deus. Brincadeira, gente. Não vou fazer isso com vocês, não. A parábola do fariseu e do publicano retrata exatamente aquilo que a gente falou agora há pouco. O fariseu se orgulhando da oração que fez, porque não era como o outro que estava do seu lado. E o publicano fazendo a oração, porque de fato não era como estava, não era uma pessoa como aquela que estava orando junto dele. Então vamos lá. Do 9 até o 14 diz o seguinte: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, ou tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Se você tiver um marca-página, deixa eu marcar a página nesse texto, que a gente vai voltar depois para este capítulo. Voltando a Mateus. Uma segunda coisa a gente pode ver aqui. Eu vou me dar este momento, vamos dizer assim, para fazer uma ligação com uma série de filmes que eu amo, assim, grandemente. Neste caso aí, para quem gosta também, e olha, não tem problema gostar, o problema é fazer o que ele faz. O problema é fazer o que as pessoas fazem neste filme que eu vou colocar aqui. Mas gostar não tem problema não, eu amo. Se alguém me ver dizer que amo e quiser me disciplinar, as portas estão abertas. Mas Harry Potter tem uma parada bem bacana que pode nos levar a entender como é que a gente pode ver, na verdade, essa questão de a gente entrar no quarto e orar em secreto. Se você assistiu os filmes, se você leu os livros, você deve saber que existe um recôndito, um cômodo escondido que só aparece quando você precisa, que se chama a sala precisa. A sala precisa nada mais é do que quando você tem uma necessidade que nada dentro de Hogwarts pode lhe ajudar,
não se preocupe. A porta vai se abrir, você vai poder encontrar lá dentro tudo aquilo de que você precisa para fazer o que quiser, o que precisar, na verdade. Não o que quiser, mas o que precisar. Isso nada mais é do que uma expressão, e eu quero usar isso mesmo, uma alegoria de quando você estiver para orar, entre na sua sala precisa, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Porque o seu Pai que vem em secreto lhe dará a sua recompensa. No nosso caso, se você é cristão, nada mais é necessário do que Deus lhe veja. Então, abra a sua sala precisa, entre, ore e a sua necessidade será atendida. Porque o Deus que lhe tomou pela mão e te trouxe de volta de um charco de lodo, ouve a tua oração em secreto. Uma oração de um publicano e, se estiver de acordo com a vontade dele, ele vai te atender. Mas a necessidade maior que você tem é de Deus. Entra na tua sala precisa e ora, e aquela necessidade que você tem será atendida pelo Deus que ama te ver orar. E a gente passa para uma parte que é interessante. Que é muito interessante. Muito, muito interessante. E quando eu fui estudar para esse estudo, né? Eu achei até certo ponto engraçado. Por quê? A gente está no versículo 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Essa questão de vãs repetições tem dois significados, pelo menos. E esses dois significados podem ter uma ligação. Por quê? Alguns estudiosos falam que essas vãs repetições e a palavra grega que é colocada para ela tem a ver com duas pessoas. A primeira chama Batos, um rei de Cirene que era gago. E aí, enfim, vocês sabem, né? E a segunda pessoa que pode vir a dar origem à etimologia da palavra grega aqui para vãs repetições, a outra pessoa também se chamava Batos. Só que esse Batos aí nada mais era do que uma pessoa super tagarela. Ou seja, é aquela pessoa que não para de falar, não vai parar até que você diga que, pelo amor de Deus, para! E mesmo assim ele não vai parar. Isso, a gente parte para uma primeira aplicaçãozinha. Cansa. Você vê uma pessoa que fica pá, pá, pará, 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 pará. Tipo aquela música que tem nos celulares. Pará, 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 pará. Meu irmão, cansa. Eu não quero presumir que Deus se canse. Ele não se cansa. É um Deus que não dorme nem dormita. Mas, meu irmão, eu acho que até ele diga... E aí a pessoa ouve quando ele diz: para! Eu já entendi. Então, a gente não precisa ser tagarela com o Senhor. Até porque o versículo 8 nos responde. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Não vai adiantar de nada você chegar para Deus e dizer assim: Deus, deixa eu utilizar
uma coisa que a maioria das pessoas quer aqui, pelo menos os maiores de 18 anos. Deus, eu quero passar no concurso. Deus, eu quero passar no concurso. Deus, eu quero passar no concurso. Concurso. Pô, velho. Por favor. Você não precisa dizer isso 1 bilhão de vezes. Deus já sabe. E se Ele não te permitiu passar até agora, não vai ser a tua mania de falar, que vai dizer, eita, vai fazer com que Deus diga, eita, eu aqueci meu coração porque ela falou. É bem capaz de ele dizer, dou não dou. E fica na tua aí. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Com um pouco mais de sutileza, um pouco mais de gentileza. Não como eu, que sou um cavalo desse jeito. Mas eu tenho certeza que ele diz, para, eu já sei. E se eu não te dei até agora é porque não era preciso, não era necessário. Seria só uma questão de futilidade do teu coração. Então para um pouquinho aí. Eu já sei de tudo que tu precisa. E aí tem um outro significado. Eu falei 2, mas tem um outro. Você já parou para pensar que quando algumas pessoas fazem esta oração que a gente fez, o Pai Nosso, de forma automática, ela se torna vazia, ela se torna sem significado algum, nenhuma das suas assertivas tem o menor significado. Esse é um outro jeito de interpretar essa questão das vãs repetições. Você vai tratar a oração que Jesus lhe deu como um modelo de oração, como eu vou usar a expressão como uma reza, e aí vai repetir as mesmas palavras sempre, e essas palavras não vão dar em nada porque não tem significado nenhum. Nenhum. E agora a gente parte para a oração de fato. A gente já chega no versículo 9, que é cheio de significado. O versículo 9 começa da seguinte forma: portanto, orem assim. E aí, quando a gente tem em mente que a gente bota na nossa mente que assim tem que ser desse jeito, sem tirar nem pôr, aí ela fica vazia. Entretanto, quando Jesus fala, portanto orareis assim, ele quer dizer, olha, o modelo da tua oração, na tua oração deve constar os seguintes pontos. E aí você ora. Eu queria colocar aqui também 2 citações de um teólogo bastante grande em sua grandeza, que se chama James Packer, que ele diz o seguinte. A primeira são 2 frases que estão no mesmo parágrafo, mas eu resolvi dissociá-las. A primeira diz o seguinte: orar de acordo com ela, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração de Jesus, como você queira, é a maneira certa de manter nossas orações dentro da vontade de Deus. Então, você quer orar segundo a vontade de Deus, não repete essa oração do jeito que ela está. Usa ela como modelo. E a segunda frase diz o seguinte: orar por meio dela, expandindo suas sentenças, enquanto você vive e experimenta cada uma delas, é a maneira certa de prosseguir quando a oração fica truncada, quando você não consegue ir muito além e se vê sem inspiração. Eu espero realmente que eu não seja o único e que, quando a gente está orando, a gente diz assim: Senhor, eu não sei mais não sobre o que falar, não. Eu não sei mais sobre o que falar. E aí, ou você dorme, ou você divaga, seus pensamentos vão lá na
lá no Japão, volta, depois vai de novo. Você começa devagar, assim, sair do meu corpo, vamos embora. Então, para que James Packer diz que se você perdeu o fio da sua oração, já não tem mais sobre o que falar, recorre ao Pai Nosso. Ele está lá para isso. Ele é recurso. Recorra ao Pai Nosso e às suas assertivas. Então, vamos passar diretamente para cada uma dessas assertivas, cada um desses versos. Vamos lá. O primeiro verso da oração é: Pai nosso que estás nos céus. Desamparo é uma situação que nos deixa sem saber o que fazer, na maioria das vezes. Quando você se sente desamparado, você perde a noção de espaço, você perde a noção geográfica, você perde o senso. E a gente pode perceber nesta primeira parte desse primeiro verso, que nada mais é, se você vai fazer Enem, você vai ter que saber disso, nesse primeiro vocativo da frase, Pai Nosso, quando você chama o seu pai, tenha em mente o seguinte: Ele é seu pai. Se você está desamparado pelas pessoas que você tem, que você pelo menos tinha uma confiança ou algo do tipo, não se preocupe, ore o Pai Nosso. Porque a primeira frase é Pai Nosso. E Ele é um Pai. Ele é o seu Pai. E por mais que nossa mãe venha nos abandonar, nós temos o nosso Pai. Por que eu digo isso? Porque nós somos filhos. Ou vocês não concordam? Ou vocês não concordam que aqueles que são trazidos a Jesus Cristo e abraçam a fé são filhos? Eu espero que você concorde, porque agora, se você diz que é cristão, seu pai é Deus, e aí o bicho pega. Nós somos filhos e a gente pode ter acesso total e restrito a qualquer tempo ao Pai. E Ele é o mais cuidadoso e amoroso que temos. É só verificar o Sermão do Monte aí. Abra aí em Mateus capítulo 7, do 7 ao 12. Só virar uma página ou descer mais um pouquinho. Enfim, o layout da sua Bíblia aí. Mateus 7, do 7 ao 12, diz: Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então não se preocupa.
Não se preocupa. No momento de maior desespero, quando quando a fase é ruim, né? E são muitos problemas que aparecem aí na nossa vida. Você tem um amigo e ele diz: amigo, estou aqui. E aí o desamparo vai embora. A solidão vai embora. A tempestade vai embora. O desespero vai embora. Porque o seu pai te abraça e está contigo. Quando você diz somente Pai Nosso. Vamos para frente. Além disso, ainda nesse primeiro verso, diz o seguinte: que estás nos céus. Ele é o seu Pai, e Ele é o Pai mais perfeito que existe. Por quê? Porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque Ele é supremo sobre todas as coisas. E está no controle de todos os momentos. Quero repetir a máxima que um antigo pastor daqui desta igreja dizia. Deus está no controle dos incontroláveis momentos de nossa vida. Então, Pai nosso que estás nos céus, nada mais é do que: Pai, eu preciso de Ti e recorro ao Deus que é soberano e que pode me atender quando ninguém mais pode. Seja isso que esteja na sua mente a partir de agora. Quando na noite mais escura, estou tentando, colocar algumas frases assim, na noite mais densa e não sei o que, enfim. Essa aí eu não vou saber o que é não, mas eu sei que é do Lanterna Verde. Tudo escurece, teu Pai é a luz no fim do túnel. Santificado seja o vosso nome. Aqui, gente, a gente já vai começar a parte das petições pela glorificação de seu próprio nome, do próprio nome de Deus. A partir das suas ações abençoadoras, em que se pede a Ele para que Ele mesmo se faça presente e seja glorificado. Nessa parte a gente começa a entender e essa oração vai colocando na nossa mente que existe uma certeza, e a certeza é de que Ele deve ser glorificado. Deus, nosso Deus, deve ser glorificado pelo que Ele é: santo, justo, perfeito, em todos os seus pensamentos e ações, ou seja, em todos os seus atributos. Nessa parte, depois de você se achegar à presença do seu Pai, que está nos céus, Ele se aproximar de você, você pede que o nome dEle, que nada mais é do que a própria pessoa dEle, seja mantida santa no nosso relacionamento. E nunca deixe de se lembrar de que Deus não é uma entidade ontológica. Ele não é uma entidade que está longe e você pergunta quem é Deus e não sabe responder. Deus é uma pessoa, é a primeira pessoa da Trindade Santa. Então, que o nome dEle, que a pessoa dEle seja santificada. É isso mais ou menos que esse versinho quer dizer. Que a pessoa dEle seja santificada por mim, por causa de todas as suas ações. Ações santas, justas e perfeitas. Passando à frente, para a gente ganhar mais tempo, vem o próximo verso, que é: venha o teu reino. Gente, o reino de Deus não é deste mundo, tá? Não compare o reino de Deus com os reinos que se estabelecem nas nações por aí afora. O reino de Deus não é deste mundo. Mas pedir que o reino do Senhor Deus Todo-Poderoso venha, é pedir
que toda a ordem determinada por Deus no início seja restabelecida, que o Evangelho tome os corações das pessoas, para que elas sejam representantes fiéis daquilo que Deus, em sua palavra, proclamou, para que as pessoas anseiem pelo retorno em glória do Senhor Jesus Cristo, para levar a sua igreja para as mansões celestiais, já preparadas desde antes da fundação do mundo. Ou seja, se você está orando e se lembra de venha o teu reino, você está pedindo e leve a sério, eu esqueci de dizer no começo, leve a sério a oração que você está fazendo, tá? Porque o próximo verso, inclusive, é super pesado, pelo menos às vezes bate em mim mesmo. Para que tudo aquilo que Deus colocou em sua palavra venha acontecer. Então, quando você pede, venha o teu reino, você pede, Senhor, faz aquilo que tu já disseste que ia fazer. Faz aquilo que está na tua palavra e tu, por consequência, disseste que ias fazer e vais fazer. Venha o teu reino, que não é daqui, não é um reino defeituoso, como se colocam os reinos que estão aí, mas é um reino perfeito, e que você anseie pela vinda deste reino, que você, ao orar o Pai Nosso, saiba do que está falando, e que você, de fato, anseie pela vinda do reino de Deus, quando Jesus Cristo vier em glória para lhe levar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E por isso eu disse que essa passagem é super pesada. Eu quero que levante a mão. E eu gostaria que você levantasse a mão se quisesse, né? Vocês querem de fato que a vontade de Deus seja feita? Todos? Sem exceção? Ótimo. Você também tem vontades. E na maioria das vezes as suas vontades não estão em consonância com a de Deus. Então ele vai fazer a vontade dele independentemente de você. Ainda quer que eles façam a vontade dele? Sinceramente falando para vocês aqui, em muitas das vezes, em nossas orações corriqueiras durante o dia, a gente fala sem peso nenhum de representação dessa frase, Senhor, faz a tua vontade. E passa. Mas quando você para pensar sobre a responsabilidade daquilo que você está falando, você nunca mais fala. Pode se ligar. Pelo menos você nunca mais joga fora essa assertiva quando você faz as suas orações. Então, a partir de agora, exercício para vocês. Quando vocês estiverem orando e disserem, Senhor, faz a tua vontade, lembrem do seguinte: a vontade de Deus, na maioria das vezes, estará contra a nossa vontade. Você estará pronto para receber isso? Ela vai ser feita, a vontade de Deus, não somente aqui, mas como ela vai ser feita e vem sendo feita, tanto aqui nesta terra, quanto entre os seres celestiais. A vontade de Deus não se restringe a nós aqui. Ela vai ser feita entre nós, independentemente da gente. Mas ela é feita aqui e nos céus. Uma das vontades do Senhor foi jogar Satanás de cima do céu. Essa foi uma das vontades do Senhor e ele fez. Então, não importa
se sou eu ou se são anjos. A vontade de Deus será feita tanto aqui quanto lá. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não esqueçam, tá? Quando vocês chegarem em casa agora, Senhor, louvado seja o teu nome. Eu queria orar porque por uma determinada pessoa querida e não sei o que, parará, faz a tua vontade. Tá bom, ele vai fazer, tá? Então você já se liga nisso aí. E aí a gente passa para uma segunda parte desses versos da oração em si. Essa segunda parte nada mais é do que a parte das petições por nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou dá-nos hoje. Essas petições são feitas pela nossa vida cotidiana, tanto espiritual quanto humana. Por quê? Porque a gente precisa viver a vida que Deus nos dá todo dia para viver. Deus sabe muito bem, muito bem, que precisamos de sustento físico para o nosso corpo, que nós precisamos trabalhar para sobreviver e manter a nossa família ou a nós mesmos. E aqui eu queria parar também para colocar uma discussão teológica que existe nessa questão de pão, nesse aspecto. Os teólogos, eles levam essa palavra pão de três formas. Uma escatológica, uma teológica e uma explicação humana dessa questão do pão. Nesse caso aí, eu tendo a pender para essa terceira opção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é nada mais do que o sustento que a gente precisa. Por favor, Senhor, nos proveja. E aí a gente coloca de lado as duas outras correntes que devem ser levadas em consideração, que fique claro. Mas neste caso aí, eu tendo a acreditar que este pão é sustento mesmo, sustento físico. Tá? Então, aqui começa a saga de pedirmos coisas para nós, para nossas necessidades. E a primeira coisa é: Senhor, eu não posso ficar fraco. Dá-me o meu sustento. E isso é feito de forma humilde por aquela pessoa que está fazendo este pedido, tá? Você não merece nada. Nada. E humildemente pede ao Senhor: Senhor, proveja meu sustento, porque eu preciso trabalhar. E Ele sabe disso. Volto ao começo. Não leve em consideração a tagarelagem. Senhor, me dá um pão francês, pão doce, pão carteira, pão não sei o que, pão. Deus já sabe que você precisa do seu sustento. Então, fala que precisa porque Ele já sabe. Tá? Deixa de querer comer tanto pão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A gente vai entender primeiro dívida e devedor, tá? Primeiro de tudo, isso reforça a nossa natureza. Nós somos pecadores, nós somos devedores. Nós temos uma dívida a pagar. Quem sabe você hoje à noite não esteja com alguma dívida com algum irmão, com algum familiar, né? Ou ele com você, por que não? Não somente nós, né? Arrumamos confusões com outras pessoas, né? As outras pessoas também arrumam conosco. Nós somos como elas, né? Mas
Nós cometemos pecados constantemente. Às vezes a gente nem sente. Mas chega uma palavra assim, ei, tu é tal coisa. Você não acha que é tão pesado, mas a outra pessoa sentiu. Então você adquiriu uma dívida com ela. Talvez você nem sabe, mas cometeu pecados contra as mais diversas pessoas, é isso. É isso. Você nem sabe, mas arrumou dívida com o mundo. Porque com Deus, graças a Deus, Jesus já pagou. Né? Mas com o mundo, você nem sabe, mas tem. Né? Devedor aqui tem significado como aquele que ainda não fez reparações a quem devia. Então, por consequência, dívida é reparação ainda não realizada daquilo que se fez com ou contra alguém. Então, eu fiz um desafio anterior sobre pedir que a vontade de Deus seja feita. Então, eu faço outro agora. Quando você estiver no seu quarto e fechada a porta, orando a seu Pai que está em secreto, e você disser assim: perdoa-nos pelos nossos pecados, perdoa-me pelo meu pecado. Procure lembrar se existe alguma dívida contra seu irmão, contra seu próximo. Pode continuar a oração, mas se você lembrar, né, é interessante. Então é isso. Devedor é aquele que ainda precisa pagar a dívida. E dívida é aquilo que precisa ser pago. Simplesmente, deve existir no direito, na economia, outros conceitos, que eu não quero me ater aqui. Mas é isso. Deveu, paga. E pronto. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque quem foi que fez isso por nós? Eu acho que se fazendo uma alegoria de um banco, meu amigo, o teu cheque especial já estava em 1.000.000% de dívida com Deus. 1 milhão. Imagina aí, você tem R$1 de dívida no cheque especial, é 1 milhão ao mês. Bicho, acabou para tu. Pode morrer. Mas quem pagou a nossa dívida? Quem foi que saldou a dívida que a gente tinha para com Deus? Quem foi esta pessoa? Então lembra disso, tá? Lembra quem pagou uma dívida infinita que a gente tinha, que nenhum bode expiatório poderia pagar, que nenhum sacerdote poderia oferecer sacrifício nenhum pela dívida que tínhamos. Então, da próxima vez, lembra da pessoa com a qual você tem alguma dívida, porque você já teve uma dívida com a primeira pessoa da Trindade. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. E aí, este último verso, desse momento, das nossas petições pelas nossas necessidades, é uma coisa séria, bem séria. Porque todos estamos suscetíveis a passar por diversas provações, por diversas tentações. Lembra que Jesus pagou uma dívida impagável por nós. E este mesmo Jesus passou por uma tentação severa. Passou por uma tentação que, se fôssemos nós, eu tenho quase certeza de que a gente tinha comido 50 pedras. Já que a gente, se fosse o diabo transformando pedras em pão para nós, a gente com 40 dias de fome tinha comido 50, 60 pedras assim, ó. Então Jesus passou por isso e não pecou.
Se não fosse assim, a gente passar por diversas provações, diversas tentações, em Salmos 4, não estaria sendo recomendado que, ao nos irarmos, não pecássemos. Normal a gente se irar, normal. Agora, pecar pela tua ira, aí já é outra coisa. Então a gente está suscetível a isso também. Outra coisa, outro exemplo. Tem uma pessoa aqui que adora e ama essa pessoa que eu vou citar. Chama-se José. José passou por uma tentação severa, bacana, que foi estar num quarto com a mulher de Potifar. E o que é que ele fez? Correu. Nós estamos suscetíveis a isso. Nós estamos suscetíveis a tentações. E aí, no último verso, no penúltimo verso, a gente pede ao Senhor: Senhor, não permita que a gente caia em tentações. Livre-nos do mal. E a palavra mal aqui não é um mal que a gente vê por aí pela rua. Ser assaltado, levar uma topada e tirar o samboque do dedo. Não é isso. Não é exatamente isso. Ver uma injustiça e querer partir para cima do ladrão. Que coisa boa. Mas não é isso. Não é isso exatamente. Quando a gente vai ler essa passagem no grego, ela fala de uma pessoa. O mal aqui é uma pessoa. Então a gente poderia fazer o seguinte: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Seria a mesma coisa. Mal e maligno aqui são a mesma coisa. Então, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos das ações do maligno. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma espécie de argumentação. Você começou a oração falando: louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és santo e tu és digno de toda a honra, toda a glória e louvor. Estou fazendo só um exemplo, tá? Eu li o texto, por favor. E aí você começa a sua oração louvando a Deus, adorando a Deus, utilizando suas palavras para louvar a Deus. Ótimo. A segunda parte você começa as petições que geralmente são muito maiores do que o louvor. Vamos ser sinceros? Pai, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Eu não sei o que fazer, me dá a direção, não sei o quê. Quilométrica. Não tem problema. Eu estou brincando aqui, mas não tem problema. Apresenta tuas petições a Deus. Ele quer que seja feito isso. Entretanto, depois de tudo isso, Jesus propôs uma argumentação. Interessante, né? A gente argumentar com Deus. A gente está orando e a gente argumenta. A gente usa de alguns argumentos para com Deus em nossa oração. Isso não é ruim, não. Segundo o próprio J.I. Packer, Deus ama a argumentação. Agora, é uma argumentação sem nenhum pingo de altivez. Sem nenhum pingo de vontade de querer ganhar um debate. Até porque se você for fazer, você se lascou. Sem nenhum tiquinho de nariz empinado, achando que sabe tudo e todas as coisas. É uma argumentação humilde, sabendo que quem tem o poder não é você. Porque senão, tudo aquilo que você orou, você poderia fazer e você não pode. É uma argumentação com a cabeça baixa.
assim como a oração do publicano. É uma oração humilde, porque, volto, o nosso Pai sabe de tudo aquilo que a gente precisa, mas ama que a gente argumente. Ele é soberano. E se ele é soberano, se você acredita que ele é soberano, você vai crer também que qualquer argumento que você use, eu vou usar uma palavrinha aqui, qualquer argumento desumilde que você use, pode abrir o olho e ir embora. Você já perdeu. E aí, gente, para terminar, quero propor quatro aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: as petições para si mesmo não estão na oração por acaso. Deus ama ouvir as suas petições. Um pedido humilde feito por um filho nunca é desprezado por um pai. Um pai. Tem gente que está lá como figura masculina e não é pai. E aí esses aí eu nem toco no assunto. Mas teu pai que te vê em secreto ama que você faça as suas petições. Ele vai atender? Não sei. Ele é soberano. Mas ele ama que você peça tudo aquilo que você precisa. E ele, como já sabe, vai te dar aquilo que você precisa, independente de estar no teu pedido ou não. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Se está na oração dominical do Senhor Jesus Cristo, é porque Deus se alegra de que seus filhos o peçam. Sabe por quê? Porque isso demonstra humildade para com Deus. Humildade que... Humildade... Opa, desculpa. Humildade é essa que uma pessoa altiva não tem de jeito nenhum. Vai fazer seus pedidos e vai ser negado. Vão ser negados, na verdade. Então, faça seus pedidos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo o mais ele fará. A gente também leu em Mateus 7, aquele que pede, recebe. Mas a gente não recebe, como o Tiago diz, porque a gente pede mal. Mas apresenta. Tem uma outra passagem que diz: antes, apresente seus pedidos a Deus e não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso eu estou parafraseando, tá? Outra coisa, outra aplicação. E aí, não me interpretem mal, tá bom? Não me interpretem mal. Mas, essa segunda aplicação, nesta segunda aplicação, eu quero propor para você que você não seja um papagaio. Vou lhe dizer por quê. Papagaios não falam. Você ouve aquilo que eles reproduzem, mas falar como a gente fala, eles não falam. A nossa querida veterinária aqui, Laís, pode explicar melhor se você quiser saber. Mas o aparelho fonador do papagaio, ele tem alguma coisa que faz com que ele seja capaz de reproduzir aquilo que a gente fala. Você vê por aí pelos Instagrams da vida, esses papagaios falando tudo, cantando louvor, tá lá. O bicho entra na minha casa, entra na minha vida, ele cantando normal. Entra na minha casa, né? Mas não seja um, por favor, não seja um. Sabe o que é uma coisa massa de que faz com que a gente seja um copiador de outras coisas? Quem participa do louvor sabe. Mas quando a gente eu vou utilizar um exemplo meu. Se você sabe de outro mais novo, você toma para si, tá? Preciso de ti diante do trono. Aí do meio para o fim, ela tem a ministração dela, o espontâneo dela de 8.600 minutos, né?
E a pessoa, quando está no louvor, começa, né? Preciso de ti. Não são de carros. Aqui. Não é ela. Ou de mansões, muito dinheiro, fama. Não. Aí vai. É um papagaio. Porque sabe a expressão. O espontâneo. Todinho. E reproduz o espontâneo, que era da pessoa. É espontâneo, cara. Uma foto espontânea você faz assim, não sei o que, está conversando aí, tira uma foto. É espontânea, cara. É da pessoa. Então, não seja um papagaio. Não copie os espontâneos. Não utilize das orações de outras pessoas. Você não precisa disso. Se o teu pai te diz que você pode orar a ele utilizando a oração que a gente leu, daquela forma e utilizando-se dela, você pode se apresentar a Deus, faz a tua oração, mano. Não copia dos outros não, tá ligado? Faz a tua oração. Você é livre para fazer isso, você tem livre acesso por causa de Jesus Cristo, então faz a tua oração, não copia de ninguém não. Tudo bem que algumas orações são muito bonitas. Por exemplo, existe um livro chamado O Vale da Visão. Meu amigo, quem puder comprar, compre. Quem puder comprar, compre. O Vale da Visão. Uma coletânea de orações puritanas. Compre. Mas, por favor, não venha para essa igreja copiando uma oração dessa, não. Por favor. Seja autêntico. Seja autêntico, por favor. Eu peço por tudo que há de mais sagrado. Por tudo que há de mais sagrado. Olha aí. Nada na oração é sobre você. Nada. Até suas petições são sobre o que você precisa. Mas são para Deus. Você pode até pensar que, ao fazer essa oração, você é o centro. Por quê? Porque no coração de Jesus você é o centro. Não façam isso, por favor. Não pensem assim. A oração é sobre Deus. A palavra que foi lida aqui é sobre Deus. A nossa história é sobre Deus. Sobre como Deus agiu na história a favor de nós. Mas é sempre sobre Deus. Então, a tua oração é dada por Ele e dedicada a Ele. Por quê? Porque tudo é por Ele, dele e por meio dele. Por isso que você precisa ser autêntico na sua oração, por favor. E a última aplicação. Deus cuida de você, mas também cuida de seu irmão, ainda que você não goste dele. Quando eu volto ao primeiro verso da oração. O que é que diz o primeiro verso da oração? Hein? Pai nosso. Ele é seu pai. Mas também é pai daquela pessoa que você não vai com a cara. Pessoa crente, tá? Pessoa crente. E aí eu vou me entregar, né? Uma pessoa crente, uma pessoa eleita para a salvação. Essa pessoa é filha de Deus. E ainda que você não goste dela, ele é pai dele também. A oração é Pai Nosso, não Pai Meu. Tá? Então volto. A gente, é muito mais porque a gente pode voltar a todas, a gente pode fazer um flashback, né? Da oração. Então, o Pai é nosso e Ele atende às nossas orações. Saiba que, ainda que haja alguém nesta igreja, e aí eu falo da minha igreja, nesta igreja da qual você não goste, mas ela é crente genuinamente,
Você pode ver os frutos, ainda que você não goste dela, ele também é pai dela. E aí eu lhe proponho, por favor, pague a dívida. Pague a dívida. Você tem uma dívida para com a pessoa, porque se você não gosta gratuitamente, você tem uma dívida com essa pessoa. Você contraria uma dívida sem querer. Então, lembre-se, é uma oração comunitária, que torna-se comunitária, na verdade. Então, aquela pessoa que você não gosta também é filha do mesmo Deus que você. Então, pague a dívida e vá se arrumar com ela. Acorde para a vida e vai se arrumar com ela. Tá? Gente, vamos ficar de pé. Eu vou pedir neste momento, para que você pode orar em silêncio, não tem problema. A gente já está terminando este serviço.